Rolex. Uma simples palavra que, em qualquer canto do mundo, representa luxo, poder e sucesso. Mas por trás desse nome, existe algo muito maior do que um relógio. Existe uma história de visão, perfeição e persistência. Hoje, você vai descobrir como uma pequena empresa suíça se transformou na marca mais desejada do planeta. E eu garanto, essa história vai muito além do que você imagina. A jornada começa em 1905, em Londres. Um jovem alemão chamado Hans Wilsdorf tinha apenas 24 anos, mas já sonhava grande. Naquela época, o mundo da relojoaria era dominado pelos relógios de bolso. Eram considerados elegantes, precisos e masculinos. Os relógios de pulso, por outro lado, eram vistos como acessórios femininos, frágeis e imprecisos. Ninguém levava a sério a ideia de usar um mecanismo tão delicado no pulso. Mas Hans via o futuro. Ele tinha a convicção de que os relógios de pulso seriam o próximo grande passo da relojoaria, se conseguisse resolver um problema fundamental: a confiabilidade. Com essa ideia revolucionária em mente, ele fundou a Wilsdorf Davis, uma empresa que anos mais tarde ganharia um nome curto, memorável e icônico: Rolex. Um nome que, segundo ele, soava bem em qualquer idioma e parecia ter sido sussurrado por um gênio. Desde o primeiro dia, Hans Wilsdorf tinha uma obsessão: precisão. Ele não queria apenas fazer relógios de pulso bonitos. Ele queria criar o relógio de pulso mais confiável do mundo. Enquanto outras marcas se preocupavam principalmente com o design e a aparência, a Rolex focava em testes rigorosos, certificações científicas e em provar de forma indiscutível a sua superioridade técnica. Era uma aposta ousada. Em vez de seguir as tendências, a Rolex decidiu criá-las. Em 1910, um relógio Rolex se tornou o primeiro relógio de pulso da história a receber o certificado suíço de cronômetro de alta precisão. Foi um feito que chocou a indústria e provou que um relógio de pulso poderia ser tão preciso quanto os melhores relógios de bolso. Mas Wilsdorf não parou por aí. 4 anos depois, em 1914, o Observatório de Kew, na Inglaterra, uma das instituições mais respeitadas do mundo, concedeu à Rolex o certificado de classe A, uma distinção que até então era reservada exclusivamente aos cronômetros marítimos, os instrumentos mais precisos da época. A Rolex tinha acabado de colocar o relógio de pulso no mapa da alta relojoaria. Em 1926, a Rolex mudou a história novamente, com uma inovação que definiria sua identidade para sempre: o Rolex Oyster. Foi o primeiro relógio de pulso verdadeiramente à prova d'água e poeira do mundo, graças a uma caixa hermeticamente selada. Era uma maravilha da engenharia, mas Hans Wilsdorf era um gênio não só na técnica, mas também no marketing. Ele sabia que não bastava ter o melhor produto. Era preciso provar seu valor ao mundo de uma forma espetacular. E ele encontrou a oportunidade perfeita. Em 1927, ele patrocinou uma jovem nadadora inglesa chamada Mercedes Gleitze, que tentaria atravessar o Canal da Mancha. Hans deu a ela um Rolex Oyster para usar durante a travessia. Foram mais de 10 horas nadando nas águas geladas e turbulentas do canal. Quando Mercedes finalmente saiu da água, exausta, o relógio em seu pulso funcionava perfeitamente. O evento foi um golpe de mestre publicitário. A Rolex comprou a primeira página inteira do jornal Daily Mail para anunciar o relógio milagroso que desafia os elementos. A partir daquele dia, o Oyster virou sinônimo de resistência, qualidade e prestígio. Não era mais apenas um relógio, era uma ferramenta para aventureiros. Com o advento da Primeira Guerra Mundial e a crise econômica que se seguiu, Hans Wilsdorf tomou uma decisão estratégica que mudaria o destino da marca para sempre. Ele decidiu mover a Rolex de Londres para Genebra, na Suíça, o coração pulsante da relojoaria mundial. Foi uma mudança simbólica e prática. Genebra não era apenas um lugar, era um selo de qualidade, um ecossistema de artesãos, conhecimento e tradição. Ao se estabelecer lá, a Rolex se consolidou como uma autêntica marca de alta relojoaria suíça, absorvendo o melhor daquele ambiente e contribuindo para ele com sua própria cultura de inovação. A marca se encaixou perfeitamente,
unindo a precisão suíça com o espírito audacioso de seu fundador. Enquanto a maioria das empresas focava em vender produtos, a Rolex escolheu um caminho diferente. Ela decidiu inspirar. A marca entendeu muito antes de outras que não vendia apenas relógios. Ela vendia um símbolo de conquista, um testemunho de superação. Para construir essa imagem, a Rolex começou a se associar a pessoas que personificavam essa filosofia. Exploradores, pilotos, atletas e líderes. Pessoas que estavam empurrando os limites do possível. Quando Sir Edmund Hillary e Tenzin Norgay alcançaram o cume do Monte Everest pela primeira vez, em 1953, eles usavam protótipos do que viria a ser o Rolex Explorer. O relógio não era apenas um acessório, era um equipamento essencial que resistiu às condições mais extremas do planeta. Décadas depois, quando o cineasta James Cameron desceu a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo dos oceanos, ele levou consigo um Rolex Deep Sea, especialmente projetado, que funcionou perfeitamente sob uma pressão esmagadora. Essas histórias não eram apenas publicidade. Elas se tornaram parte da lenda da Rolex, moldando a imagem da marca como uma companheira inseparável da vitória e da aventura humana. Diferente da maioria das empresas de luxo, a Rolex nunca buscou ser popular no sentido de ser massificada. Pelo contrário, ela sempre cultivou uma imagem de raridade, controle e seletividade. Aqui está um dos maiores segredos da marca. A Rolex não pertence a uma corporação listada na Bolsa de Valores, nem a uma família em busca de lucros trimestrais. Desde a morte de seu fundador, a marca pertence à Fundação Hans Wilsdorf, uma entidade privada sem fins lucrativos. Isso significa que a Rolex não tem acionistas para agradar. Todo o lucro gerado pela empresa é reinvestido em pesquisa, desenvolvimento de novos produtos, aprimoramento da produção e em diversas causas sociais e ambientais. Essa estrutura única permite que a marca pense a longo prazo, sem a pressão de metas de vendas agressivas. E é aí que mora a genialidade. Quanto mais exclusiva e difícil de obter, mais desejada a Rolex se torna. Não há liquidações, não há descontos, não há campanhas de vendas desesperadas. Há apenas tempo, tradição e uma demanda que supera em muito a oferta. Mesmo com mais de um século de história, a Rolex nunca se acomodou. A obsessão por inovação de Hans Wilsdorf continua a ser o motor da empresa. Foi pioneira no desenvolvimento de mecanismos automáticos com o rotor perpetual, que se tornou o padrão da indústria. Inovou com materiais como o aço 924L, usado na indústria aeroespacial, que é mais resistente à corrosão e tem um brilho único. Criou cerâmicas praticamente à prova de riscos para seus bezels. Cada detalhe é pensado para durar uma vida inteira, e talvez mais. O processo de fabricação de um único relógio Rolex leva cerca de 1 ano. Cada peça é montada e testada à mão, com uma atenção obsessiva aos detalhes. Nada é feito às pressas, porque para a Rolex, o tempo não é apenas algo a ser medido, é a essência da perfeição. Essa dedicação incansável à qualidade garante que cada relógio que sai da fábrica de Genebra seja uma obra-prima de engenharia e artesanato. Hoje, a Rolex é muito mais do que uma marca de relógios. É uma lenda, um ícone cultural. Usar um Rolex no pulso é para muitos um marco, a celebração de uma conquista pessoal ou profissional. É um símbolo de sucesso, disciplina e tradição. Para alguns, pode parecer um simples objeto de luxo, mas para quem entende o valor do tempo, do esforço e da dedicação necessários para alcançar grandes feitos, um Rolex é uma história no pulso. É um lembrete constante de que a perseverança e a busca pela excelência são atemporais. A Rolex não mede apenas as horas, os minutos e os segundos. De uma forma muito particular, ela mede o sucesso de quem ousa sonhar, de quem se atreve a explorar e de quem nunca desiste de alcançar o topo de sua própria montanha. E talvez esse seja o verdadeiro segredo da marca mais desejada do mundo. Ela não vende tempo. Ela vende a eternidade de uma conquista. Obrigado por assistir. Se você gostou de descobrir essa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!